Olá, jovens. Saudações de novo. Vamos voltar ao nosso problema. Eu demorei um pouco para colocar a outra solução. Vê, esse é o quarto, né? Essa é a quarta abordagem da gente, o quarto método. E a ideia aqui é a seguinte. Aqueles dois métodos anteriores, algébricos dos dois, né? Um deles era o seguinte: eu chamava o lado de L, né? E aqui eu dividi em três frações: L sobre 3, L sobre 3, L sobre 3, L sobre 2, L sobre 2, ou seja, os meios e os terços. E eu resolvi o problema a partir disso, né? Dizer que L ao quadrado, que é a área da 42, L é a raiz de 42, e resolvi o problema usando frações. Da segunda maneira, a gente ganhou uma coisa que não mexeu tanto com frações, gente ficou sem mexer muito com fração, mas a gente perdeu porque colocou uma variável extra, né? O problema era assim, a abordagem era que eu dividia cada pedacinho desse aqui em M no caso. Então aqui eu teria 3N e 2M, aqui seria 6MN. Aí no meio das contas a gente via que essas frações, né, eu não fazia com elas, não as usava, e no final da conta dava o resultado que eu queria, né? A fração aparecer mais de um jeito mais suave. Tá, tudo bem. Quando eu saio daqui para cá, eu ganho uma coisa, né? Que eu tiro essas frações, mas eu perco outra, que eu fico com duas variáveis. Elas se relacionam, etc e tal, mas bom. O que a gente vai perceber é o seguinte. Uma coisa que eu estou dizendo é que isso aqui é L e isso aqui é L. Então, L vai ser 2M, que vai ser 3N também. Ou seja, M sobre N dividido por N, vai estar sempre na razão de 3 para 2. Quer dizer que M é 3 e N é 2? Não, né? Podia ser 6 sobre 4, podia ser 9 sobre 6, 30 sobre 20, 300 sobre 200, né? E assim por diante, 150%. Ou seja, isso aqui, uma fração, isso aqui vai ser 6 sobre 4, vai ser 30 sobre 20, ou seja, isso vai ser um 3 lambda sobre 2 lambda, né? Onde lambda é uma constante aí que eu estou colocando. Tá, é um fator que eu estou multiplicando, numerador e denominador. Ou seja, qualquer valor, né, desse lambda vai cair nesse problema aí, ele vai dar certo. Mas olha, se isso é verdade, eu poderia fazer uma coisa aqui. Eu poderia olhar esse MN desse jeito. Eu poderia dizer que aqui você dividir essa parte aqui em 6 pedaços. Cada M desse eu chamaria de 3. Então, 3 mais 3, 6. O que aconteceria? Aconteceria que aqui nesse quadrado eu ia ficar... deixa eu deixar aqui. Acontece que eu ia ter um quadrado que ia ficar assim, ó. Aqui ia ficar 6 lambda. E aqui 6 lambda também. Ou seja, onde tem M eu ia colocar 3 lambda, onde tem N eu ia colocar 2 lambda. Porque na verdade é exatamente isso que significa você dizer que as coisas estão na razão de 3 para 2. Que uma delas, né,
vai ser o triplo de um valor que eu tenho, de um parâmetro, e o outro vai ser o dobro desse parâmetro. Né? Então, 3 para 2. E daí? E daí que a gente ganha uma coisa. Aqui você vai ter 2 lambda, 2 lambda, 2 lambda, e aqui 3 lambda, 3 lambda. Deixa eu botar esse lambda mais bem aqui em cima. 3 lambda. Tá. E daí? E daí o seguinte, de novo a minha fórmula continua do mesmo jeito. Só que quanto é que deu aqui? Aqui ficou 36 lambda ao quadrado, né? 6 lambda vezes 6 lambda, 6 vezes 6, 36 lambda ao quadrado. Quanto é que vai dar metade disso? Metade disso vai dar 18 lambda ao quadrado. Então isso aqui vai dar exatamente isso. Vai ser 18 lambda ao quadrado. Não é a mesma coisa do primeiro, quando a gente usava o L? É a mesma coisa. Só que eu vou escolher esse parâmetro lambda que eu escolhi, a gente vai perceber que ele vai ser mais eficiente, né? Na compreensão do cálculo que eu estou fazendo. Porque veja, quanto é que vai dar S1? S1 vai dar 1/2 da base, que é 2 lambda, vezes essa altura, 4 lambda. 2 lambda mais 2 lambda, 4 lambda. Quanto é que deu isso? 2 por 2 dá 1, vai ser 4 lambda ao quadrado. Ou seja, eu não vou usar aquelas duas variáveis. E também não vou ficar com aquela fração que eu tinha no começo, quando usava o lado. S2 vai dar 1/2 de 4 lambda vezes 3 lambda. Quanto é que vai dar isso? Que vai dar 2 vezes 3, 6. 6 lambda ao quadrado. E quem é S3? S3 vai dar 1/2 de 3 lambda vezes essa altura, que é 2 lambda. Quanto é que dá isso? Deu... Opa! Eu levei 2 6 aqui, né? 6 lambda ao quadrado. E aqui é 3. Matemática é massa. Existem poucas ciências que você... poucos objetos de estudo que vão dizer para você quando é que você está errado. E isso é legal. A matemática diz. Aqui a gente viu que era 3 e não podia ser o mesmo. Essa área ser a mesma dessa. Então, lhe força a pensar no que você tinha escrito antes. Mas bom, vamos continuar. Quanto é que dá aqui? A área vai dar igual a 18 lambda ao quadrado menos 4 lambda ao quadrado menos 6 lambda ao quadrado menos 3 lambda ao quadrado. Quanto é que dá a área? A área deu 10, 13, 18 menos 13 dá 5, né? 8 menos 13 é 5. 5 lambda ao quadrado. Ou seja, mesma afirmação de antes.
qualquer que seja o quadrado, se ele tiver dividido nessas proporções, esse triângulo ABC, ele vai ser dado por essa fórmula. Esse lambda, para mim, ele aí vai ser, em matemática a gente gosta de chamar isso mais de parâmetro. Então aqueles mn eram parâmetros, o lado aí no caso é um parâmetro. Não necessariamente uma incógnita, né? Uma incógnita, né? Uma coisa que você quer calcular. Não, ele tem uma fórmula. Né? Ele é um parâmetro. Ele é um parâmetro a partir do qual a área varia. O que é que sobra agora? Sobra agora somente descobrir quanto é esse lambda. Mas eu sei quanto é ele, né? Ó, eu sei quanto é ele. Cadê o lambda? Cadê? Ele está aqui. Eu sei que 36... Escrever aqui. 36 lambda ao quadrado vai dar igual a 42. E aí, veja, esse 42 podia realmente ser qualquer coisa. Né? Vai dar 42. Então, lambda ao quadrado vai dar igual a 42 sobre 36, que vai dar... dividido por 6, vai dar 7/6. Então, a área vai dar igual a 5 vezes 7/6, que vai ser 35/6. Tá? É um método algébrico? É. Mesma história do outro. Só que esse método, ele, além de tudo, ele faz uma coisinha pra gente, ele dá uma ideia. De fato, isso aqui, essa maneira de fazer... Olha, são detalhes, antes que eu esqueça de novo. Tudo isso que a gente está vendo, essas maneiras de fazer esses cálculos, e naqueles outros vídeos lá para trás, aquelas maneiras de resolver equações e tal, tudo isso tem uma linha do tempo, né? Existe uma linha do tempo, existe uma linha geográfica também para essas coisas. Né? Existe um local onde essas contas eram feitas e um tempo onde elas eram feitas também. Essas maneiras de fazer cálculos, especialmente aqueles dois anteriores dos dois vídeos passados, eles foram feitos basicamente, era assim que a gente fazia conta, era assim que se ensinava, né, os brasileiros, na América Latina toda, a fazer contas mais ou menos na década de 70. Por algum motivo, né? Ficou assim, a gente ficou fazendo contas desse jeito. Isso tem a ver com um tipo de escola que surgiu, que quem quiser saber mais coisas, tem um nome disso, é tecnicismo. Você precisava, essa escola da gente, né, o IF, que na época era a Escola Técnica Federal, ela tinha um motivo para existir. O motivo era produzir técnicos. Né? A ideia era produzir técnicos, ou seja, produzir pessoas que consertassem máquinas, não necessariamente pessoas que pensassem nas máquinas, que fossem fazer as máquinas, ou que fossem até melhorar as máquinas. Você queria pessoas que fossem consertar as máquinas. Eu, quando me formei técnico, assim, eu lembro que eu estudei um monte de coisa na escola, mas quando eu fui trabalhar, minha tarefa era trocar placa. Eu tirava uma placa e botava uma placa. Era isso. História longa, deixa pra lá. Mas veja, vamos voltar antes que eu me perca. Essas maneiras que a gente tem de fazer, né, quase todas elas eram o que a gente viu, né, da década de 70 para cá. Só que tinha uma maneira de fazer esses cálculos antes. Né? Se você for procurar livros aí mais antigos, né, da década de 40, 50, você vai ver coisas bem interessantes mesmo. Uma delas é a seguinte: a gente vai fazer usando essa história desse lambdazinho aqui, que eu vou fazer. Tá, eu me comprometo. Eu vou postar esse outro vídeo amanhã. Tá? Eu vou fazer, porque eu não estou gostando desse pontinho daqui.
tá muito chato. Então eu vou tentar fazer de dia, né, mais cedinho, para fazer isso. Eu vou dar uma ajeitada nessas contas para a gente fazer esse problema de outras maneiras. Sim, o meu controle de qualidade estava dizendo que talvez valesse a pena a gente falar um pouco mais sobre áreas, que não estava muito claro se a altura do triângulo, desse triângulo, né, de área assim e tal, esse triângulo IAB, né, quem seria a altura dele. A gente vai falar sobre isso também no próximo vídeo. Eu fico falando próxima aula, né? Isso não é uma aula, isso é um vídeo. Tá? Bom, tchau, gente. Fiquem em paz. Espero que esteja todo mundo bem. Fique feliz. Gostou desse método? Por enquanto a gente viu 4 maneiras, né? Fora que você inventou aí. Vamos tentar pensar em qual dessas maneiras é a que mais se adapta ao seu jeito de pensar, tá? Mas ainda tem mais coisa para fazer, tá? Bom, fiquem em paz, tranquilo com vocês. Tchau. Paz e prosperidade para todo mundo. Tchau.